Boa noite a todos e todas. Eu acho que eu comecei falando no sábado com uma voz, estou terminando agora no domingo com outra, né? Estou muito rouco, mas muito rouco de pregar a palavra. Então, que eu continue rouco de pregar a palavra. Eu passei um vídeo pela manhã que explica sobre o projeto que eu desenvolvo, para que eu não fique explicando para vocês e vocês possam ouvir um pouco da história. A gente vai mostrar um vídeo da nossa escola, lá no Senegal. Eu sou missionário no Senegal, junto com a minha família. Eu vivi 8 anos no Senegal, e vocês vão ver o que Deus fez nesse país lá do oeste da África. Obrigado. Oi, meu nome é Débora. Eu sirvo no Senegal como missionária desde 2014. Me mudei para lá junto com a minha família, né, meu marido Carlinhos e nossos 2 filhos, Gabriel e Carlinhos Filho. Quando a gente chegou lá, a gente começou a buscar formas de viver com a comunidade e procurar descobrir de que formas que a gente poderia servir essas pessoas e, junto com elas, ajudar a solucionar problemas que já existissem na comunidade. Foi aí então que a gente, depois de um tempo vivendo lá, a gente percebeu que tinha um problema muito sério na área de educação. O que acontece? Muitos jovens conseguem terminar a escola, mas não conseguem ou entrar ou permanecer na faculdade. Então a gente aí tem uma grande massa de jovens que ficam ou desempregados ou subempregados, sendo que eles têm uma educação razoável e eles poderiam ter um trabalho melhor e viver com mais dignidade. Então foi pensando nisso que a gente criou o Instituto Dorcas, onde a gente poderia fornecer para esses jovens uma formação técnica na área de informática dentro de um período de tempo relativamente curto. Eu me chamo Carlinhos Senegal e assim que eu cheguei na comunidade, eu identifiquei que os jovens tinham uma necessidade e eu desenvolvi 3 módulos na área de informática. Era o módulo de informática básica, o módulo de manutenção de computadores e de redes de computadores. Eu desenvolvi esse de informática básica para as pessoas que queriam trabalhar em supermercados, farmácias e necessitavam de um curso de informática, e para aqueles que queriam seguir a carreira de TI, eu desenvolvi o manutenção de computadores e laptops e redes de computadores. Foi muito engraçado porque muita gente chegava para mim e dizia: Carlinhos, o seu curso está melhor do que o curso da universidade. É exatamente porque eu havia estudado a cultura e a forma como a cultura lia, né, a forma da pedagogia da cultura, e eu desenvolvi um material com muita prática, com muita imagem, fazendo com que os alunos tivessem uma compreensão bem mais rápida do conteúdo. É muito engraçado ver como foi a trajetória da gente ao longo da vida, né, do tempo de vida do Instituto Dorcas. Porque a gente começou num espaço cedido na igreja, e aí depois a gente começou a precisar de mais espaço, porque vinham chegando mais alunos. Então a gente se mudou para a garagem da nossa casa, né? O Instituto Dorcas foi ampliando e tomou a garagem. Depois a gente precisou alugar um espaço só para o Instituto, foi aí que a gente alugou um apartamento. E aí depois, por uma demanda maior mesmo de alunos e turmas, a gente alugou uma casa. E aí a gente agora está em outra etapa do Instituto Dorcas, porque a gente agora tem o nosso espaço próprio, né? A gente construiu uma escola, ela foi inaugurada agora em 2021, então a gente tem agora a realização desse sonho, que é a gente poder trabalhar dentro de um espaço que é nosso de verdade. Eu
eu desenvolvi um projeto, né, de caminhada e de observação, onde eu identifiquei um rapaz chamado Alex. Ele dormia no banco da igreja, né, ele era recém-convertido à fé cristã e ele não tinha onde ficar na capital, e ele me perguntou se eu tinha um curso de informática. Foi aí então que ele começou a estudar com a gente, estagiou com a gente e se tornou parte do conselho do Instituto Dorcas, como tesoureiro do Instituto Dorcas e professor de informática. E eu comecei a discipular o Alex de forma holística, cuidando da sua vida financeira, da sua vida espiritual. Eu fiz um discipulado de 4 anos e a gente construiu a escola juntos. Então, agora, o Instituto Dorcas tem um diretor, que é o Alex Umbai, esse jovem que passou 4 anos comigo sendo discipulado. Na nossa convivência com os nossos alunos de informática, a gente percebeu que muitos deles tinham problemas cognitivos, problemas de memória, de concentração. E aí, investigando um pouco mais a fundo, a gente percebeu que isso vinha de uma má nutrição desde a infância. Então, o que foi que a gente decidiu? Que a gente ia oferecer para as crianças da nossa escola a melhor nutrição que a gente pudesse, uma nutrição adequada, correta, para que elas pudessem ter realmente o potencial delas desenvolvido. E quando foi um dia, alguém bateu na minha porta e perguntou se eu vendia ovos de codorna, porque ele ouviu o barulho da codorna. Ou seja, nasceu um negócio. E a gente começou a vender esses ovos de codorna. E vendíamos cerca de 4.000 ovos, faturando até R$5.000 por mês. E a gente começou a utilizar esse valor para construir a nossa escola. E hoje esse valor se multiplicou e é utilizado para o sustento do custo operacional mensal da nossa escola. E foi muito engraçado porque inicialmente era um negócio que estava começando, né, com o meu vizinho, e quando eu fui entregar na casa do meu vizinho, e meu vizinho olhou para mim e disse: por que você está vendendo esses ovos de codorna? Eu disse para ele: eu quero construir e sustentar uma escola no interior. Ele disse: você lembra de Moisés, que Deus enviou as codornas no deserto para alimentar o povo do deserto? E é engraçado que meu vizinho muçulmano me fez lembrar daquilo que Deus fez para alimentar o seu povo no deserto. E hoje as codornas estão alimentando e provendo, né, as nossas crianças lá na aldeia. Deus nos ensinou 2 orações. A primeira é o Pai Nosso, que todos conhecem, e a segunda é: rogai ao Senhor da Seara. No livro de Mateus 9,35 diz: rogai ao Senhor da Seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Para fazer missões, você pode estar de joelhos, você pode estar contribuindo, ou você pode estar na ponta da flecha, como eu no Instituto Dorcas. Então esteja em qualquer lugar, porque é muito importante para que a missão, o espetáculo de Deus aconteça na Terra. Se você quiser conhecer mais sobre o Instituto Dorcas, se você quiser conhecer mais sobre nossa missão, aquilo que Deus tem feito através da gente, entre aqui no nosso site e faça parte de alguma forma, porque juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. É engraçado porque nessa manhã eu passei esse vídeo e sábado também eu passei esse vídeo. E cada vez que eu vejo esse vídeo, que é a conclusão de um projeto que durou 8 anos, onde eu e minha esposa moramos no Senegal, dedicamos todo o nosso tempo no Senegal. Cada vez que eu olho esse vídeo, eu lembro de alguma coisa diferente. No sábado, para um grupo de pastores, eu trouxe uma história diferente. Hoje pela manhã, Deus trouxe um texto e uma história diferente. Enquanto eu olhava esse vídeo, Deus me fez lembrar de uma situação que tem tudo a ver com um texto que o Senhor vai trazer para vocês nessa noite. Eu peço o silêncio de vocês, a atenção de vocês. Se você não é criança, se você é adulto, homem e mulher, e veio aqui receber uma palavra do Senhor, fique atento, fique atento. Deixe um pouquinho o celular do lado. Eu também gosto de mexer no celular, mas aqui é um lugar onde Deus vai falar com você e vai trazer resposta para muitas perguntas que você tem colocado nas suas orações. Eu estava olhando esse vídeo e lembrando do Alex. O Alex é um jovem que eu discipulo até hoje. Antes de ontem mesmo eu estava conversando com ele. E o Alex, ele era um jovem muçulmano que se converteu ao cristianismo.
E o Alex, ele tinha uma necessidade antes de se converter, porque ele morava numa aldeia muito distante, e ele caminhava 7 quilômetros para ir para a escola e 7 quilômetros para voltar para a escola. E ele se sentia muito cansado. Até então ele chegou para o pai dele e disse: pai, eu preciso arrumar uma casa que esteja muito mais próxima da escola, porque eu não aguento mais. Não sei se você andou 15 quilômetros por dia. Alguém andou aqui 15 quilômetros por dia para ir para a escola? Você já andou 15 quilômetros, eu também faço 15 a 20 quilômetros, por isso que eu estou chegando no shape. Mas ele andava todos os dias para ir para a escola. Um lugar desértico, se você olhar no Senegal, o Senegal está abaixo do deserto do Saara, e você vai ver que é um lugar muito seco, um lugar muito arenoso. Você viu aqui no vídeo, tem muita areia fina e um sol. Eu já vi no termômetro cerca de 46 graus no termômetro, sensação térmica de 50, 55 graus. Por isso, em nenhum momento aqui eu reclamei do calor. O pessoal está admirado, porque aqui está muito fresco para mim. E o Alex, ele tinha essa dificuldade, e o pai dele disse: olha só, você pode arrumar uma casa, e isso é muito comum acontecer. O pessoal da aldeia arruma uma casa na cidadezinha, uma cidade de 14 mil habitantes, porém 14 mil habitantes distribuídos entre aldeias espalhadas num raio de 30 quilômetros. E muita gente procura uma casa perto da escola, que a gente chama de lycée, que é o ensino médio brasileiro, né? Não é isso? Ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E ele não arrumava casa, estava chegando a hora dele se matricular para a escola, e ele disse: pai, tem a casa do pastor Etienne, que é o pastor que hoje está aposentado, mas era o pastor vigente na época. E o pai dele disse: você não vai para a casa do pastor Etienne. Mas por quê, pai? O pastor Etienne gosta de abrigar pessoas na casa dele, pessoas que gostam de estudar. Ele fez, lá tem um problema, porque todo mundo que vai para a casa do pastor Etienne vira crente e deixa de ser muçulmano. Então eu não quero, procure outra casa. Alex rodou, ele voltou e disse: pai, só tem na casa do pastor Etienne. Mas eu não vou virar crente, não tem jeito, eu sou muçulmano. Eu vou continuar muçulmano. Pois é, ele foi para a casa do pastor Etienne, e na casa do pastor Etienne as pessoas tinham o hábito de fazer culto todos os dias. E quem morava na casa, o pastor fazia uma lista de pregação, e todo mundo, todo dia, trazia uma reflexão. E o Alex disse: pastor, eu não posso, porque eu sou muçulmano. Ele fez: não tem problema, eu respeito. Você veio para aqui porque eu quero te oferecer o espaço da minha casa para que você tenha acesso à educação. E o Alex ficava no quarto, trancado, enquanto os jovens estavam lá fora, ouvindo a palavra, que alguém estava compartilhando todos os dias. E quando ele viu, alguém veio para o quarto, abriu a porta e perguntou: Alex, eu sei que você não vai participar porque você é muçulmano, mas você tem algum pedido de oração? E Alex disse: eu tenho, ore pelos meus estudos, para que eu possa conseguir e concluir os estudos. E quando a pessoa foi lá para trás, o pessoal começou a adorar o Senhor, e em África tudo tem muito tambor, muita alegria, né? As pessoas dançam, as pessoas cantam repetitivamente: o Senhor é Deus, o Senhor se crucificou pelo seu povo, é muita alegria. E ele ouvindo aquilo, e ele pensando: meu Deus do céu, nunca ninguém da minha religião perguntou para mim se eu estava precisando de oração. E essas pessoas que estão lá fora nem me conhecem e pediram oração. E perguntaram se eu precisava de oração. E um certo dia ele saiu do quarto. O pastor não tinha muito espaço na casa dele, então ele tinha uma bancada e um livro preto. E ele perguntou: pastor, que livro preto é esse que tem aqui? Aí ele: abra para você ver. Quando ele abriu, existia um livro que estava traduzido na língua dele, que é o Serer. A etnia dele é o Serer. É uma das 34 etnias que tem no Senegal. E quando ele abriu, ele viu algo escrito na sua língua. E ele ficou admirado, porque ele disse: eu nunca vi nada escrito na minha língua. Porque eu venho de uma cultura oral, onde a gente guarda as memórias, as histórias, através da oralidade. E ele começou a ler, e quando ele viu, ele se deu conta de que era uma Bíblia. Era um livro sagrado. Ele fechou rapidamente, deixou lá e foi embora. E Alex, durante a noite, aquilo preocupava ele pensava: meu Deus do céu, eu ouvi algumas palavras e que aquilo chamou a atenção. Eu vou fazer assim, eu não quero que ninguém veja. De madrugada, ele levantava, com os seus 23, 24 anos de idade,
pegava a Bíblia escondido e ia para o seu quarto e lia a Bíblia. E naquele momento que ele pegou a Bíblia escondido, eu não sei se você precisa fazer isso para ler a palavra de Deus, mas aonde ele estava, ele não podia mostrar, porque caso alguém visse e dissesse para o pai dele, para a família dele, ele seria perseguido. E eu não sei essa noite se você é perseguido ao ler a Bíblia. Pois no lugar onde eu trabalhei por 8 anos e os países ao redor do Senegal, as pessoas são perseguidas, inclusive mortas, por andarem com uma Bíblia. E aí Alex pegou e abriu no livro de João, capítulo 6, versículo 16, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Alex, que era um jovem muçulmano, cheio de colares, que segundo a sua fé, significa que aquilo trazia proteção para ele. Era um colar na cintura, colar no pescoço, no braço aqui, no antebraço. Ele diz: eu quero ser livre. Que verdade é essa? E aquele homem todas as noites levantava e escondido pegava esse livro preto e lia, e lia, e relia, e lia, e relia. E ele começou a conhecer alguém que de fato ia libertar ele da escravidão espiritual. E um certo dia, durante as férias, todos os senegaleses eles vão para a aldeia, porque é a época da safra do amendoim, então todos plantam amendoim junto. E na fé islâmica as pessoas oram 5 vezes num dia. Eu não sei se os cristãos de Brodowski têm esse hábito, pastor, de orar 5 vezes ao dia, mas os muçulmanos fazem isso. Eles são chamados para a mesquita e eles oram. Ou se não tem a mesquita, como era o caso do Alex, eles oram nas suas casas. E quando chamou para a oração, o pai com os irmãos de Alex começaram a orar como o povo muçulmano ora, e o Alex orou diferente. Porque ele já não era mais a mesma pessoa. Eu não sei se você se encontrou com Jesus, ou já teve um encontro com Jesus, ou se você veio essa noite voltar para Jesus, ou entregar a sua vida a Jesus, mas uma coisa eu vou garantir para você: ao se encontrar com Jesus, você não será mais a mesma pessoa. E o pai de Alex viu que ele estava orando diferente, mas como tinha que orar todos os dias, e as férias no Senegal duram 3 meses, que é o tempo da safra do amendoim até a colheita, Alex foi plotado, ele foi pego orando diferente. Foi aí então que o pai de Alex se deu conta de que Alex tinha desviado da fé islâmica e havia se tornado filho de Jesus Cristo e seguidor de Jesus Cristo. Alex foi espancado várias vezes. E por várias vezes que foi pego orando diferente, foi espancado. Até o momento em que ninguém aceitou mais ele na aldeia dele. Então derrubaram a sua casa, que ele, por ser o irmão mais velho da casa, tinha direito de ter uma casa só para ele, porque ele era o irmão mais velho e depois vinha o pai. Então ele tinha uma responsabilidade na comunidade muito grande. Ele foi espancado, teve a sua casa derrubada, pegaram tudo que ele tinha, queimaram e expulsaram ele da sua aldeia, do convívio da família. Eu não sei se você perdeu alguma coisa por seguir Jesus. Eu não sei se você já foi perseguido ou perseguida por abrir a sua Bíblia ou por estar orando na sua casa, de joelhos. Mas Alex, naquele momento, não tinha mais ninguém com ele. O pai denunciou o pastor da igreja por um crime que o pastor não havia cometido. Porque no Senegal existe uma lei que se você prega para um menor de 18 anos, você pode ser denunciado e preso. Mas Alex não era um menor de 18 anos. E ele teve que ir para a capital fugido. Alex procurou emprego e não encontrou. Naquela semana que eu me encontrei com Alex, que eu conheci Alex caminhou tanto na cidade em busca de emprego que ele caiu de fome. Assim ele me contou quando a gente se encontrou na igreja, no templo central da igreja metodista em Dakar. E ele olhou para mim e disse: missionário,
eu soube que você tem um curso de informática, eu quero estudar informática porque eu estou precisando de emprego. E Alex começou a estudar no Instituto Dorcas, foi o melhor aluno da sala, se tornou estagiário, se tornou professor, se tornou membro do conselho do Instituto Dorcas, e hoje Alex é o diretor da instituição no Senegal. E como se já não bastasse o que ele já era, por ser um homem tão inteligente, tão corajoso e tão trabalhador, o Senhor nomeou ele pastor da igreja que foi construída e inaugurada este ano na aldeia aonde ele foi expulso por ter aceitado a fé cristã. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, no livro de João, capítulo 5. Abram as Bíblias, os celulares e busquem João 5. João 5, do versículo 1 ao versículo 9. É sobre isso que a gente vai falar essa noite. João 5, do versículo 1 ao versículo 9. Todo mundo encontrou? Se você não tem Bíblia, não trouxe, se ajeita aí. Eu vou ler a versão NTLH como um hábito, né, de manhã e na outra vez, porque é uma versão muito mais fácil e compreensível. Depois disso, houve uma festa dos judeus. E Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, esperando o movimento da água. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta-se, pegue a tua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isto aconteceu no sábado. Enquanto eu estava vendo o vídeo, eu lembrei da história de Alex. Alex não estava há 38 anos sofrendo, mas já estava há 24, 25 anos sofrendo. E muitos de nós estamos sofrendo há muitos anos. Esse homem estava à beira de um tanque, que segundo o costume dizia que quando o anjo passava e tocava na água, a água se mexia e quem pulasse primeiro era curado. Mas ele não podia pular porque ele não tinha as pernas. Ele se rastejava, ele não conseguia chegar no tanque. E o texto diz que era uma época de festa. Uma época de muita festa, e talvez você viva uma situação que há muito tempo você esteja se perguntando: por que eu não sou curado? Por que eu não consigo? E você vê pessoas comemorando, pessoas vivenciando bons momentos, mas só você não consegue viver uma vida plena. Esse homem estava num período de festa, mas ele não estava em festa, porque ele estava há 38 anos sofrendo, tentando pular naquele maldito tanque. Enquanto as pessoas lá fora comemoravam, possivelmente a Páscoa judaica, e 38 Páscoas judaicas haviam se passado enquanto aquele homem estava esperando o seu momento à beira de um tanque. Mas o dia dele chegou.
Assim como o dia de Alex chegou, o dia desse homem chegou. Assim como o dia de Alex chegou, e só chegou porque o meu dia chegou. Porque muitas das vezes, você não vem aqui à frente buscar algo que é seu e para você, porque você com medo e com vergonha só está pensando em você. Mas um dia eu estive aqui nesse altar, um altar como esse, e eu me joguei nesse altar dizendo: Senhor, eis-me aqui, e agora por isso que eu estou diante de Alex dizendo: Alex, o que você quer, meu filho? O que você está precisando? Então não é sobre você apenas. É sobre as milhares de pessoas que vão passar pela sua vida e através da sua palavra, através do seu gesto, podem ter as suas vidas transformadas. Então quando você se amarra diante de Deus, você não está somente se amarrando, você está amarrando a vida de muita gente. Porque Deus está querendo te usar há muito tempo. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória para se tornar homem, homem de carne, homem que chora, para que nesse dia tivesse na frente desse homem que sofria há 18 anos, há 38 anos. Nessa noite, Deus vai te chamar aqui à frente, e Ele vai ministrar cura na tua vida. Mas não é sobre você, é sobre o que vai acontecer através de você. Existe uma multidão de pessoas esperando por você. E talvez você esteja satisfeito, porque a sua vida é muito boa em Brodowski, é muito confortável em Brodowski. Você consegue ler a Bíblia, você consegue orar de joelhos em pé, de cabeça para baixo, que ninguém vai perseguir você. Mas eu estava pesquisando, nessa cidade tem 25 mil habitantes, pastor. E nessa cidade tem pouquíssimas igrejas e pouquíssimos cristãos. Essa cidade ainda não foi alcançada para Cristo. E talvez você esteja habituado a ouvir a paz do Senhor, a ouvir músicas evangélicas tocando na rua, mas eu quero dizer para você, neste momento existe alguém à beira do tanque de Betesda, na cidade de Brodowski, esperando por você. Essa cadeira vazia que está aí do seu lado tem um nome. E essa pessoa só vai sentar aqui quando você se levantar do seu lugar e agir como um homem de Deus, como mulher de Deus, e fazer o que você tem que fazer. Jesus está na frente de um homem que sofria 38 anos. E quando ele pergunta para esse homem: o que você quer? Ele diz: eu queria alguém que me levasse para o tanque. Porque as coisas se resolvem naquele tanque. Enquanto ele estava diante do Deus vivo, o Criador do céu e da terra, o homem que tudo pode, o homem que vence a morte, o homem que ressuscita pessoas, o homem que logo, logo vai multiplicar pães e peixe para 5 mil homens. Ele dizia: resolve o meu problema do jeito que eu sei resolver os meus problemas. Eu não sei quanto tempo você vem nesse lugar. E nesse lugar você tem trazido para Deus problemas antigos. E que você acha que vai resolver do seu jeito. Mas eu tenho uma novidade para você. Não vai resolver do seu jeito. Mas eu tenho outra novidade para você. Aquele que está aqui passeando entre nós vai fazer uma pergunta-chave para você essa noite. O que você quer que eu faça para você essa noite? Para que você seja quem você deve ser. Para que você seja a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa nessa cidade. Para que você seja salvação para muitos da cidade de Brodowski. Para que você seja a resposta de oração para muita gente nessa cidade.
O Senhor, Ele vai derramar o poder dEle essa noite. E se você nesse momento está entendendo o que Deus está trazendo através da sua palavra, você não precisa mais do tanque de Betesda. Você não precisa ser escravo, escrava da forma como você ou as pessoas de Brodowski resolvem as suas coisas. Porque agora o Senhor está diante de você, dizendo para você: meu filho, venha, venha, porque essa noite o seu sofrimento acabou. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se concentre naquilo que você veio buscar essa noite. Porque a cura que Deus vai derramar sobre você vai se multiplicar 1000 vezes mais através de você para a vida de muitas pessoas dessa cidade. Você não vai precisar mais ficar olhando para as pessoas festejando lá fora. Porque agora você vai ter uma festa só para você. Você não vai precisar mais, toda Páscoa, todo dia de festa, voltar para casa de mãos vazias. Porque o que você veio buscar essa noite, você vai levar para casa. Não me importa se você é crente velho, se você é crente novo, se você trabalha no ministério XYZ, não importa, porque Deus sabe, e pode acreditar, Ele sabe quem é você. Ele te pergunta essa noite, se você veio essa noite voltar para Cristo, venha, dê um pulo do seu lugar, traga a sua cama, como o texto diz, que eu quero orar por você.